Cara, tem um filme, tá disponível no Prime Video, tá? Blackberry. Não sei se você já viu. Acabou de Não. lançar, velho. Assim, sensacional a história, porque, tipo, os caras da BlackBerry foram os primeiros caras a conseguir colocar um e-mail. Tu lembra a febre que Pô, era a BlackBerry, meu né? amigo, E eu eles trabalhava estavam, lá e achava né? o máximo. Cara, eu sou de uma época que o fax era o máximo. Meu amigo, eu sentava na mesa, fazia o barulho. Eu falei, cara, esse papel tá saindo no Rio de Janeiro, que coisa incrível. Olha pra você ver, velho. Eu achava incrível esse negócio. E era. As empresas colocavam o fax, porque antes não era fax. Você fazia o pedido, botava no malote pelo correio, o E cara enviava. enviava. Caraca. 3 dias depois, o cara digitava. Aí quando entrou o fax, que você não enviava mais o malote, você ficava passando fax. Aí depois o BlackBerry eu acho que foi tão disruptivo quanto o iPhone pro mundo empresarial. É. Porque o iPhone foi mais lazer. Não, mas O é isso. BlackBerry pro mundo empresarial. Cara, Foda. e aí mostra assim, né? Eram dois nerds, aí os caras trouxeram um CEO vendedor absurdo, e aí o cara começou a porrar. Eles fizeram uma parceria com uma operadora de telecom. Você que é engenheiro de telecomunicação vai entender isso. Eles não conseguiam fazer mais de um celular se conectar à rede. Aí eles criaram um servidor, e cada servidor se conectava com 500 celulares, e foi disruptura, porque todo mundo passou a ter um e-mail no celular. Só que aí chega em 2007. E aí tá todo mundo dentro da BlackBerry. E eles vendo uma projeção na TV, quem tá? Steve Jobs, Steve Jobs. mostrando o iPhone. E aí o CEO fala assim, não, quem é que vai querer um celular sem tecla? 4 anos depois, os caras não existem mais. É isso, cara. E olha que eles foram muito disruptivos. Tá vendo o negócio do conforto? Exatamente, Entendeu? exatamente como Tá você vendo? falou. O cara foi o máximo, mas ninguém é. Todo mundo está. E as empresas também. Elas não são, elas estão. Agora, Elas não são boas para sempre. Elas estão boas. Kodak, nossa, BlackBerry. Porra, você tem uma série de outros. Cara, bota na cabeça. Você quer fazer um negócio ser longevo? Viva na zona de desconforto. Esquece zona. Grato sempre e conformado nunca. Quer fazer você melhorar na vida? Cara, você quer manter seu shape bacana por muitos anos. Viver na zona de desconforto. Porque se você ficar bacanão, você relaxa, começa a bombar pudim, então vai ficar ruim. A mesma coisa são as empresas. Mantenha-se conformado, nunca grato sempre. Segredo do sucesso de um CEO inconformado, por natureza. agora, você fez uma reflexão, quando você estava falando da Jack T, que você falou lucro ou crescimento. Uhum. Você acha que as duas coisas não andam juntas? Vamos colocar. Se Quando a você... gente for fazer um planejamento estratégico, velho, Eu é melhor tendo- priorizar crescimento ou lucro? Eu sempre priorizo o lucro hoje, mas o dono decide. Você pode crescer com lucro, você pode crescer com muito lucro e você pode crescer sem lucro e ter lucro depois. Tem muito banco de investimento que fala o seguinte, meu irmão, ganha massa muscular, depois a gente volta a qualidade. Você só não dá prejuízo, fica no break-even e sai crescendo. Uhum. É uma estratégia. Não tem nada de errado com ela. Depois eu conserto, porque é muito mais fácil eu fazer uma empresa da grande dar lucro do que uma pequena. Eu tenho muito espaço no SG&A, né? Despesas fixas, variáveis, a escala da compra, o poder de negociação com o fornecedor. É muito mais fácil eu fazer uma empresa que tem 1 bi de faturamento e que deve 500 milhões, metade da receita dá lucro, do que um cara que fatura 50 milhões e deve 30% da receita. O outro tem muito mais massa para queimar, eu tenho muito mais recurso para usar e eu tenho muito mais poder de fogo e negociação. Então, tudo isso são escolhas. Pô, você está querendo fazer um grupo grande. Pô, eu vou abrir mão da minha margem lá embaixo, eu vou investir muito mais para o crescimento, eu vou preocupar menos com a taxa de retorno sobre esse investimento nesse momento, e depois eu viro. E são pessoas diferentes. Você tem que ter um time para fazer isso e outro time para trabalhar na época da escassez. Um time trabalha com austeridade, outro time trabalha com bonança. As pessoas nunca vão ser as mesmas no seu tipo de business. Geralmente, um cara que tem uma empresa extremamente confortável, extremamente lucrativa, voando, ele não quer um cara como o Lázaro lá dentro. Burrice. Eu poderia fazer crescer mais, mas ele não quer, porque eu vou mexer na cultura dele. Então, não tem estratégia errada. Tem momentos de empresa e tipos de investimento e tipo de investidor. Né? Tem tipo de investidor e tipo de investimento que é o seguinte, quero colher depois, quero ficar grande. A maioria dos bancos, quando faz um investimento numa empresa média, ele quer fazer ela ficar grande rápido, depois que ela está muito grande, ele saneia e aí ele vende. Porque o múltiplo do EBITDA vai ser muito maior. E às vezes o negócio, o múltiplo do EBITDA fica melhor quando você tem mais share de mercado. Quando você é líder, você tem mais valor só por ter a liderança. Então são estratégias diferentes, são pontos de vista diferentes. Eu não aconselho nenhum pequeno empreendedor esquecer a última linha, esquecer o caixa dele, porque ele não tem recurso para bancar a falta de grana há muito tempo. Uhum. Os bancos, geralmente, de investimento, têm durante algum momento.
Apesar que agora tá até mudando. Tem muito private equity que fala o seguinte, cara, mantém caixa lá embaixo, não vamos acabar com caixa não. Mas eu já vi histórias, cara, vamos falar aqui, ó. Não sei nem se eu posso falar, mas da Fit, por exemplo, ela ficou negativa há quantos anos? Netshoes, quantos anos? Não era porque eles eram incompetentes, fazia parte da estratégia de crescimento. Mas sabe o que eu vejo, Lázaro? Principalmente no mercado de tecnologia, cara. Velho, num mercado onde a competitividade é mais agressiva e mais hostil, um movimento errado é o suficiente para o concorrente vir comprar. Entendeu? Você já deve ter visto isso muitas vezes, né? Ó, competitividade excessiva, desculpa. Competitividade excessiva gera comoditização. Por quê? Não, porque o mercado é tão competitivo e você quer ser melhor com o cara e tu vai investindo, tu vai queimando a margem, que é a proteção contra o idiota da empresa. Margem é a proteção contra o idiota da empresa. Quando você tem margem alta, você pode botar o idiota lá de CEO que ele não quebra a sua empresa. Ele tem que fazer muita merda para quebrar a empresa de margem alta. Agora, uma empresa de alta competição, como os e-commerces da vida, com margem baixa, gíria baixa, sistema de fluxo de caixa nervoso. Rapaz, se você fizer uma besteira, tu fica no negativo e custa sair. Então, tu tem que ter um perfil de gente com um HD diferente, sabe? Então você tem que achar esses caras. A dificuldade que eu tenho na hora de formação de time. Cara, hoje eu estou em 6 conselhos de administração com o presidente do conselho Grupo Bom Pastor. E a gente tem perfil diferente. Eu tenho vagas desses conselhos. E geralmente eu pego participação das empresas quando eu estou como presidente. A gente marca. Então eu quero que a empresa dê muito lucro. Porque eu não sou o presidente tradicional e não sou o conselheiro tradicional, mesmo. Eu quero participação no dinheiro novo. Então tem que trazer gente. E é difícil você... Porque nunca o mesmo perfil que dá certo aqui vai dar certo aqui. Você tem que ter variação do time de acordo com a experiência anterior do cara, com a disposição dele pro risco e com a disposição dele de sacrificar a hora de trabalho dele até ele tornar eficiente e trabalhar menos. Porque quando você pega uma coisa nova, o começo, Lázaro, pego um desafio novo. Porra, por mais que eu tenha 35 anos de experiência, às vezes aquele seu negócio, a sua empresa tem um detalhe que eu desconheço, então eu vou ter que dedicar mais durante um tempo. Para aprender. Claro, aí depois a vida fica tranquila, mas é o começo. Você tem que ter isso. O problema é que as pessoas não querem fazer isso. Elas não querem abdicar de nada.